Parte 2. E se a história da Rússia fosse perfeita? Em 200 e 500, o Império Coreano ele se expande bastante, pegando essas regiões. A China não gosta nada disso. Então assim, recruta muito porque aqui tinha muitos recursos também. E com isso, foi até aqui e invadiu a Coreia. Então assim faz eles se renderem. E naquela época, era a dinastia Jong que estava governando a China. No Tratado de Paz, a dinastia Jong anexou essas regiões, porque elas estavam se expandindo muito. Essa região aqui de Baizen, além de dar muitos recursos naturais a ela, assim ficando muito pobre a Coreia. E a China ainda se expandindo, que a Rússia ainda queria se expandir, e por causa disso, para ela não se expandir, declarou guerra à China. Assim, com os recursos naturais aqui da Sibéria, organizou um exército aqui, em Amursk. Assim, invadindo a China, além dessas regiões. A capital da China é movida aqui, para Panjin, que era mais seguro. Só que mesmo assim, os russos invadiram assim, mesmo assim, chegando até aqui em Panjin, fazendo eles se renderem. No Tratado de Paz, os chineses dariam aquela região, porque aquela região da Rússia hoje, né? E eles não anexariam muito não, porque estava com a administração muito alta, mas também adicionariam as regiões hoje onde é a fronteira da Mongólia e China. Ou quer dizer, Mongólia e Rússia. Com a fraqueza da China, porque ela estava mais focada aqui, a Mongólia se rebelou contra a China com a dinastia Jong. Assim aconteceu na Revolução Mongólica, onde a Mongólia se rebelou contra a China, assim colocando a capital em Ulaanbaatar. Já que a gente estava perdendo muitos soldados, que antigamente tinha 30 mil soldados, agora está com 15 mil soldados, assim fazendo eles se renderem. Assim a Mongólia ficando independente. Assim ficando. Em 300, o imperador da Rússia já tinha 100 anos. Então ele seria assassinado. Só que as tropas do Império Russo ganhou. Então assim, por recompensa, os minérios aqui, da Polônia, que tinham muitos rebeldes, né? Pegaram esses caras aí, pegaram o dinheiro deles e levaram para São Petersburgo, assim evitando mais guerras. E também expulsaram esses povos para o Império Otomano, para governar a Moldávia. E assim aconteceu uma revolução aqui na Moldávia. Os moldavianos querem ficar independentes. Só que já que aqui na região da Valáquia tinha muitos exércitos, assim o Império Otomano anexou a Bulgária antes disso, antes de pegar essas regiões aqui da Moldávia, evitando a independência. Assim, os russos apoiando a Moldávia a ficar independente, o Império Otomano também invadiu os russos também. Pela estratégia, eles pegando dos moldávios, além de pegar essas regiões, que eram dos russos. E a estratégia dos russos é o seguinte: cortar para nos conectar ao governo de Istambul, além de anexar aqui a Moldávia, ou quer dizer, a Romênia. Assim, não conectando isso daqui, anexou. Aqui não estava acontecendo guerras, mas alguns otomanos conseguiram se expandir um pouco. Em 501, os otomanos avançaram
por aqui, ó, para pegar mais território. E os russos, com os otomanos distraídos em colonizar, mesmo na guerra, foi essa linha. Só que Istambul não tinha mandado suas tropas para lá. Então, os russos recuaram já, assim voltando as tropas para Istambul para defender a capital. Porque a capital é um dos motivos porque o Império Otomano se rende. Assim, depois disso, anexam Sivem ainda essas regiões. Assim fica no Império Otomano. Com os otomanos avançando aqui, as tropas de Kerch, assim, desembarcam aqui em Batumi e em Ordu, além de Bartim, perto de Istambul. Com a colonização de Batumi na guerra, pegam as fronteiras no norte, porque cercaram, além de pegar essas regiões aqui ao sul, recontra-atacando os otomanos. Além de marchar até aqui em Istambul, porque a marinha do Império Russo era muito boa. Assim acontecendo a Segunda Batalha de Istambul, onde eles quase vencem, mas não. Assim eles indo de novo, várias tropas de Smith e Istambul foram para o segundo Istambul lá da Ásia, assim fazendo eles se renderem. No Tratado de Paz, a Moldávia ficaria independente, com acesso ao mar. Com uma exceção para a Moldávia. A Moldávia seria fantoche do Império Russo. Assim acontecendo, a Moldávia ficaria fantoche do Império Russo. Depois disso, por perder território, os otomanos queriam mais território, assim colonizando essas regiões, porque não tinha muita administração para fazer, assim se expandindo muito, assim querendo ligar o Egito com o Império Otomano, assim acontecendo, ficando assim o território otomano. Assim, já que a Grécia estava meio abandonada, né, os gregos ficaram independentes da terra de ninguém, assim aparecendo em 310, aqui em Atenas. Aproveitando o Peloponeso todinho, anexaram o Peloponeso, o Épiro e também a Grécia Central. Os otomanos rapidamente ocuparam Larissa, com inveja dos gregos. Só que com a ajuda dos russos, eles conseguiram avançar um pouquinho aqui no Império Otomano, porque eles já iram invadir. Então assim, conquistando várias regiões, fazendo os otomanos se renderem. No Tratado de Paz, os otomanos recuariam nessas regiões. Além de reconhecer que essas ilhas aqui, ó, no mar Mediterrâneo, e também nessas ilhas aqui no mar Mediterrâneo, além de Creta, fosse da Grécia. Assim o tratado é fechado. Desrespeitando o Tratado de Paz, pegariam Atenas, despercebidos, assim ocupando toda a Grécia. E também, já que os egípcios seguiam o mar, esse mar aqui, ó, é uma linha que eu não sei o nome, que eu esqueci, os otomanos também seguiram. Então assim, pegando todo o mar do Rio Nilo, à direita. Agora que lembrei, ó. Entendeu, gente? Assim fica no território do Império Otomano em 512. Em 514, acontece uma revolução aqui na Suécia, que era contra a terra de ninguém. E já que os russos não queriam dominar o mundo, e além disso, queriam que todos sejam fantoches, eles não precisavam dominar o mundo, porque eles já dominaram. E se dominarem de novo, vai ficar com a administração muito alta. Então eles só queriam um fantoche. Então, por causa disso,
apoiaram a Suécia por uma condição: seriam fantoches do Império Russo. O mesmo recusa, porque já tinha muitas armas. Assim acontecendo a Guerra Russo-Sueca. Quando a Suécia estava vencendo, os russos invadiram essas regiões. Já que o rei tinha fugido para Oslo, os suecos organizaram uma região aqui, ó. E já que tinha poucas tropas aqui, ó. Não, poucas não. Aquelas tropas eram de São Petersburgo. E também recrutaram depois em São Petersburgo. Pegando aquelas tropas, aquele dinheiro que levaram lá para a Suécia, os suecos ficaram muito ricos, assim ficando muito fortes. Então os suecos, aproveitando, invadiram aqui a Rússia, nessa região aqui. No Tratado de Paz da Terra de Ninguém, anexaria a Noruega. Então assim, formando o Império Sueco, assim depois de sua independência. Pegando essas regiões aqui, quase chegando em São Petersburgo, mas já que lá tinha muitos soldados lá, já pegaram os recursos que tinham aqui, assim deixando eles muito fracos. Assim, chegando em Oslo rapidamente, fazendo eles se renderem. No Tratado de Paz, eles ficariam como fantoches dos russos. Assim, que foi da Guerra de Revolução Sueca, foi de Guerra da Suécia. Então assim, os russos ganham. E foi da guerra de 1514 a 505. Em 516, os russos queriam dominar várias regiões, colonizando elas, para o mundo ficar mais russo. Então eles colonizaram essas regiões, essa no Mariehamn, que foi colonizada pela Suécia, e também as regiões do norte do Reino Unido, que era do norte da Escócia também, que era Inverness e Tórshavn. Assim vai ficar mais certo, gente. Então fica assim, ó. E os russos queriam ir pra cá, para colonizar o norte. Só que sem querer uma que parou em Akureyri, assim tornando-se a Islândia, além de colonizar depois o nordeste da Finlândia, da Groenlândia. Em 518, a Pérsia, que queria ser um país com história perfeita e também independente, surgiu, assim virando o Irã, assim virando a Pérsia. Com a capital em Teherã, que tinha muitos recursos naturais, assim pegaram seu primeiro mar no Mar Índico. Em 519, colonizam Kuwait, que os otomanos queriam colonizar, né? Então assim aconteceu a Guerra Otomano-Pérsia. Já que os otomanos tinham muito mais recursos, eram muito mais antigos que os persas, organizaram os recursos naturais que tinham aqui na Síria, que tinham muito pouco, assim recrutando pouco aqui. E já que aqui tinha pouco também, e eles treinaram. E também conquistando algumas regiões aqui da Pérsia. Aproveitando isso, os otomanos colonizaram essas regiões aqui para pegar a Teherã mais fácil, porque as tropas estavam colonizando, assim fazendo os persas se renderem. Os recursos que estavam aqui, ó, aqui em Ramadi para invadir a Pérsia, voltaram para a Síria. E no Tratado de Paz, pegariam o resto do Iraque. E os otomanos também colonizaram o Iraque próprio. Além da Pérsia, colonizar o norte da Pérsia. Parece que a Pérsia não ficou com uma história perfeita, mas tudo bem. Era um país da paz. E também colonizaram várias regiões.
Já que acabou o dinheiro e não tinha dinheiro, os russos apoiaram, assim recebendo muitos exércitos, que esses eram mal treinados. Então eles treinaram, assim mandando para a Pérsia, assim mandando os recursos naturais para a Rússia, onde ela fica muito rica. Assim, a Rússia fica muito gente boa e também a Pérsia bem mais forte para combater os otomanos. Em 320, os otomanos colonizaram essas regiões, além de Hejaz, mas não todo. E também disso, em 521, anexou umas regiões aqui no norte da Síria. Em 522, já que essas regiões aqui eram da Rússia, os russos colonizaram essas regiões. A dinastia antiga, que eu não lembro o nome, foi derrotada porque era muito fraca. Assim se transformou na dinastia Jin, onde no governo da dinastia Jin, ela recrutou muito e treinou muito exército. Assim, para atacar a Mongólia novamente, anexando ela, assim lutando contra os nativos. Já que ela ganhou dos nativos, assim virando o Império Jin. Indo de dinastia para império. E com isso, um primeiro império chinês foi formado. Assim virando o Império Jin. O Império Russo já era bem grande. E por causa disso, os ucranianos que queriam ficar independentes. Porque os russos já estavam governando muito, estavam muito em guerras. Eles não queriam ficar muito em guerra. Pra que guerra? É por vontade própria. Só porque iam perder uma província. E eles queriam só virar um país da paz. O único país da paz do mundo é o Irã, que deu muito errado. Assim, com a tentativa, Kiev tentou ficar independente. Assim aconteceu uma revolução aqui, em Kiev. As tropas ucranianas, que eram muitas, queriam ficar independentes por causa das guerras. Principalmente aqui com o Império Otomano, que eram muitas. E os otomanos ainda eram fortes, também os russos. Assim acontecendo fortes batalhas que deixaram os ucranianos com uma enorme mortalidade. E também no Tratado de Paz eles diriam que anexariam a Moldávia, porque ela seria salva dos otomanos. Assim, os russos marcharam aqui as tropas de São Petersburgo aqui para Kiev, para anexar Kiev. Mas primeiro anexaram essas regiões, depois anexaram Kiev, assim fazendo eles se renderem. Assim deixando seu país como fantoche. A Dinamarca, que queria ser um enorme império, ela declarou guerra à Suécia. E seu rei, que estava aqui em Oslo, foi capturado, assim para eles se renderem. No Tratado de Paz anexaria a Noruega. Só que os russos não gostaram nada disso, porque eles eram fantoches lá eram tipo assim, donos da Suécia. Então assim, declarando guerra, e as tropas que estavam aqui em Helsinki rapidamente foram para o norte. Com suas maravilhosas ferrovias, anexaram várias regiões. Essas daqui do norte. Enquanto a Dinamarca já marchou as tropas para cá, acontecendo a Batalha de Strengen, onde os sueco-noruegos ganharam.
e também as Gnamsos e Gondsund. Só que pararam aqui em Bodol, que eles organizaram um grande exército e que tiveram que recuar alguns quilômetros. E os russos, que eram muito estratégicos, iam para cá para anexar aqui mais fácil Oslo. Só que aqui eles eram muito e também era muito militarizado pelos suecos. Assim, junto com os suecos e russos, pegaram essa região rapidamente, além dessa aqui. Depois disso, aconteceu a Batalha de Starboard, onde os russos e suecos mobilizaram, só que aqui tinha muito exército. Então assim faz eles recuarem um pouco. Só que eles usaram uma estratégia para anexar. Assim, finalmente aconteceu na Batalha de Oslo, onde eles invadiram essa daqui, onde eles quase ganharam, mas foram recuados por causa dos dinamarqueses. Só que eles descobriram que aquilo não era a capital da Dinamarca. Então assim, as tropas dinamarquesas lá da capital da Dinamarca expulsaram eles dali. Assim, fazendo eles recuarem muito. E também indo de outro lugar que era desmilitarizado, chegando aqui em Oslo. Assim, cercando esse daqui, além dessas que eram muito mal desmilitarizadas. Além de cercá-los eles aqui, fazendo as tropas da Noruega se renderem. As tropas da Dinamarca rapidamente recrutaram muito aqui em Copenhague. As tropas aqui em Oslo, que eram muitas, marcharam lá para Copenhague e rapidamente recrutaram muito. E chegaram aqui nessa ilha, que era Heilbronn, e confundiram com Copenhague. Assim se expandindo para o sul. Assim outras tropas foram daqui para Copenhague. Chegando na ilha, os dinamarqueses mandaram suas tropas aqui para defender o imperador da Dinamarca. Só que eles usaram uma estratégia que chegaram no imperador, assim fazendo eles se renderem. No Tratado de Paz, os suecos anexariam a Noruega da Dinamarca, além da Dinamarca se transformar em um fantoche do Império Russo. Os noruegueses queriam ficar em um país da paz, porque para que conquistar? Já passou das mãos dos dinamarqueses, de russos, até dos suecos. Então assim aconteceu uma revolução, onde a Noruega, respeitando os russos de ser um fantoche, assim fazendo uma revolução aqui na Suécia. E os dinamarqueses, que ainda estavam cedendo, assim cederam, porque queriam que eles ficassem como fantoches da Noruega, da Dinamarca. Assim, fazendo eles vencerem, assim os noruegueses não ficariam como fantoche da Dinamarca. E a tropa dos russos, que estavam bem aqui, antigamente, mas removeram aqui para as tropas aqui em Copenhague, que estavam movendo para a Rússia, aproveitou para pegar essas regiões da Rússia, além de ajudar os suecos sem eles querendo, assim anexando as regiões dos russos. Assim, os dois queriam ficar independentes. Assim, eles queriam dividir a Finlândia, que rapidamente conseguiu conquistar ela. Só que as tropas de Helsinki impediu isso, assim impedindo a colonização da Finlândia sobre a Suécia. Além de pegar essas regiões aqui na Noruega, aproveitaram para pegar o norte, cercá-los, assim pegá-los.
Assim, quase chegando em São Petersburgo com sua enorme estratégia, os russos se rendem, assim cedendo a independência à Noruega e também à Suécia. No Tratado de Paz, os suecos anexariam a Finlândia, além de pegar a Estônia e Livônia, que tinham muitos russos lá, deixando os russos muito putos. Já que os suecos queriam dominar a Estônia, ligar a Estônia com a Finlândia, que eram os suecos, anexaram São Petersburgo. Assim, o rei não tinha como ir. Então, a única capital que restava era Moscou, que tinha muita água e também tinha muitos populosos. Assim, virando a nova capital da Rússia. Isso daí até 600, onde o imperador de 200 anos, que era muito velho para governar, que tinha muitas doenças, morre. Aqui ó, Velik Novgorod, que era muito velho para caminhar sozinho. Com o imperador da Rússia morto, e eles estavam decidindo quem vai ser o sucessor da Rússia, porque eles tinham vários filhos, entre esses 200 anos, que eram filhos também. Então, aproveitando os turcos, assim, quase anexando aqui a Moldávia. Mas já que os moldavianos queriam ficar independentes, porque não tinha paz, assim, recontratando os turcos, porque tinha muitas tropas, assim, deixando os turcos assustados. E também atacaram a Rússia para ficar independentes. Só que falhou as tropas. Assim, recuando muito, e muito mesmo. Até pegando a capital da Moldávia, Baiti, só restando 3 províncias. A Moldávia agiu pegando aqui o resto da Romênia e pegando essas regiões para ficar super independente, chegando até Istambul, até fazendo se render os turcos, assim movendo as capitais para o norte, as tropas para o norte, assim conquistando as regiões. Já que os moldavianos estavam muito bem, até vencendo os otomanos, os russos se rendem, porque tinha nem imperador para comandar o exército. Só que por condição, porque eles eram muito fortes, pegaram Tiraspol. Assim, a Moldávia fica independente dos dois. Assim, evitando uma guerra entre eles. Assim, a capital nova serviria em Ismail, porque tinha acesso à água e também era muito militarizada. Então, assim, com vários recursos naturais, recrutaram muito aqui em Ismail. Assim, treinando eles. Assim, ficando muito forte, com 10.000 soldados aqui em treinação. Só que era muito pequeno para caber muitas pessoas, assim, ficando muito fraquinha. E assim, os otomanos, fora da guerra, aproveitaram para se expandir mais. Com os otomanos se expandindo, os persas pegaram uma grande vantagem para invadir o Império Otomano. Assim acontecendo, aqui em Agri, eles invadem, que é perto de Istambul. Assim marchando para Istambul, e a outra para se expandir mesmo é aqui em Sanadaj, assim se expandindo um pouquinho por aqui. Assim cercando isso daqui, assim pegando várias regiões do Império Otomano. O Império Otomano com poucas tropas, apenas com 3.000 soldados, porque estavam morrendo muitos lá no Império Otomano. Assim, apenas 3.000 soldados contra 10.000 soldados. E obviamente que os persas muito mais treinados ganharam os otomanos. Assim, o Império Otomano ficando com 0 tropas, assim acontecendo várias revoluções, onde esses ganharam.
como por exemplo a Argélia, Líbia, Egito, Grécia, Albânia, Bósnia, Montenegro, Sérvia, Romênia e Bulgária. Com isso, a gente tá aproveitando para pegar o resto do Rio Nilo, assim os outros ficam independentes depois. A Espanha, pela primeira vez no século, invade Portugal e também na história, e também anexando Andorra la Vella. A Bulgária anexou Istambul, assim deixando os otomanos com a capital em outro Istambul, porque a capital já era Istambul e tinha outro Istambul, assim invadindo e anexando, assim não deixando sem acesso à Europa, o Império Otomano. A primeira coisa que a Grécia faz é recrutar muito em Atenas para ninguém pegar. Assim, treinando muito. Recrutando muito e treinando muito também nas fronteiras. E também melhorando sua marinha. E pegando vários recursos naturais, porque aqui tinha muitos povos gregos. Então, entendeu? Assim, por causa disso, a Bulgária, vendo que eles estavam roubando petróleo da região, ou ouro, que era a moeda da época, em 530, invadiu a Grécia. Assim, a Grécia declarando guerra à Bulgária. Assim, com as tropas aqui de Istambul, que estavam revoltadas com os otomanos, que só invadiam, assim, vieram búlgaros rapidamente. Assim, as tropas chegando aqui em Atenas, muito rápido, e também aqui de Istambul, pegando Miene, depois Atenas. E também Atenas de novo. Com a primeira falha acontecendo, a segunda ganha, porque já tinha pouca, porque já era muito. Então assim, os gregos já se rendem, assim a Bulgária já anexa, assim virando o Império da Bulgária. Por causa disso, todos esses países daqui, ó, declaram guerra à Bulgária, especificamente Albânia, Montenegro, Bósnia e também a Sérvia. E também a Albânia termina primeiro, depois o Montenegro, rapidamente dominando. Assim, chegando em Belgrado logo seguida, e já que a capital era bem perto aqui, ó, de pegaram Sarajevo. Assim, no Tratado de Paz, pegando várias regiões aqui. Assim, virando o Sacro Império Búlgaro, por causa de suas vitórias sob o Império Otomano, a Grécia, a Sérvia, a Albânia, Montenegro, além da Bósnia. Depois disso, começam a recrutar muito e também treinando, assim recrutando aqui em suas fronteiras. Aqui em Montana, Previn e Ruze, que incomodam os romanos, que já tinham muito exército, e invadiram para chegar aqui em Sofia. Só que dá errado, que aqui em Montana tinha muito exército, assim fazendo eles recuarem. Não, recuarem os búlgaros, porque eles iam para cá, assim depois pegando as tropas de Montana. Assim chegando em Bucareste com as tropas de Ruse, as pagãs se renderem, anexando assim a Romênia, assim com a maior estratégia do mundo, anexando mais do que o Império Russo. As nações do mundo, vendo a expansão lá do Império Russo, porque eles já dominaram já o mundo, também já venceram do Império Otomano, que era muito forte. Por isso que o Império Otomano ficou muito fraco. Assim a Pérsia conseguindo ganhar, além de ter um comércio muito grande. Então assim a Pérsia não declara guerra, mas os outros sim, declarando guerra à Rússia, por causa do seu poder. O Sacro Império Russo já estava muito forte.
Então, e era muito grande. Então, como resolver isso? Dividindo. Assim, eles invadem assim a Rússia, primeiro os nórdicos, primeiro a Suécia, depois a Moldávia, que tinha muito exército aqui em Ismail, assim se expandindo por aqui, ao sul. E depois para o norte. Assim a Moldávia. A Tchecoslováquia, aproveitando que era terra de ninguém, pegou as terras, depois batalhou contra eles, assim conquistando a Polônia, quase toda ela, né? E os búlgaros, que tinham pouca fronteira com eles, pegaram Colômbia, assim pegando mais território deles. Os russos tinham mais barinha do que os búlgaros. Só que os búlgaros, que tinham menos exército do que os russos, tinha mais disciplina do que os russos, por causa da neve. Assim, os búlgaros anexaram várias regiões. Assim, ficando assim. A divisão da Polônia foi em terra de ninguém, Tchequia e a Bulgária. O Império Russo já anexou o Império Otomano, por causa que era muito frágil. Então, já o Egito, que já tinha fronteira com o Império Russo, já que aqui tinha pouco exército, assim pegamos várias regiões aqui dos russos. Além de pegar uma região aqui da Síria. Aproveitando os iranianos, pegando esses territórios aqui da Rússia. Além de pegar aqueles territórios antigos lá na nossa realidade, que eram esses. Entendeu? Além deles se expandirem um pouquinho aqui pro Afeganistão e o Paquistão. Os persas já cercaram bem fácil os russos aqui, além de anexar umas regiões aqui. Em 350, ficando assim, aproveitando os ucranianos, se rebelando contra os moldavos e também os russos. Assim, acontecendo a Revolução de Kiev. Assim, a Ucrânia, bem mais poderoso do que eles, com os seus vizinhos, porque eles estavam em várias guerras, principalmente a Rússia, que estava em frangalhos. Assim, a Rússia virando de respeitada a coitadinha. Então, eles pegam Moscou primeiro. Assim, o Império Russo estava tão fraco que mudou de Sacro Império Russo para Império Russo. Em 352, os otomanos voltam com uma revolução aqui em Istambul. Assim, os turcos vieram. Pegando essas regiões: Istambul, Smith, Busa e Bakiasir. A última chance do Império Russo de ficar como o Império Russo, como império, era mover a capital de Moscou até Petrolav, que era muito populoso. Então, assim, os persas, que estavam bem próximos, pegaram aquela região, a se transformando ele como república, a se fazendo os russos se renderem a todos. O Tratado de Paz, os persas anexariam tudo isso. Os ucranianos ficariam independentes na Moldávia e Rússia. E os moldavianos pegariam isso. Búlgaros isso, tchecos isso, suecos isso e noruegueses isso.
Só que já em 553, os russos anexaram porque tinha muitos russos lá. Porque tinha muito povo. Assim, o Império Russo já pega. E já que a China estava envolvida e não atacou, já que ela é muito forte, assim ela pega essas regiões aqui do Império Russo. E o Império Coreano, que mal estava intrometido na guerra, só pega uma região. O Império Russo sendo humilhado naquela guerra, além de estar perdendo muito território, foi de saque Império Russo para Império Russo para Rússia. Assim, virando uma república. Assim, Dom João VIII, que era o rei da Rússia, que já tinha 200 anos, ou 50 anos, morre, executado injustamente por assassinatos, porque o Império Russo já acabou. Assim, Khrushchev Prakishkov entra no poder. O Império Russo foi muito bom, mas eles também queriam transformar uma república muito boa também. Então, eles queriam transformar na Sacra Rússia. Então, a primeira coisa que eles fazem é invadir a Pérsia, que já estava mobilizando suas tropas para cá. Já que eles pegaram muitas regiões, eles se rendem, pegando essas regiões aqui. Menos essas, que tinham muitos otomanos aqui. Assim, não pegando elas. E também anexando a Ucrânia, que já tinha tirado seu exército no exército de independência. Além de pegar essas regiões aqui dos suecos, que não tinham muitos exércitos. A Rússia, que tinha um pouco exército por causa da guerra, perdeu mais ainda por causa dessas guerras. Então ela recruta muito, então assim treina muito, assim pega muitos recursos naturais que estavam na guerra aqui, que tava aqui. Eles movem a capital de São Petersburgo, porque já era abandonada, já era sueca, para Moscou, que era mais seguro. Assim, ficando assim. O Império Otomano, que ainda estava em guerra com a Rússia, e já tinha abandonado a guerra, já avançou muito, porque eles esqueceram do Império Otomano. Então, assim, eles pegam essas regiões. Assim, ficando assim o território otomano. Enquanto essas regiões seriam ocupadas pelo Egito, porque lá tinha muitos egípcios, e parece legal dar isso pro Egito. Assim, ficando assim o território egípcio. Os otomanos, que já não eram muito império por causa de sua fraqueza, virou a República de Osman. Já que... não, nada a ver. Otomano vem de Osman no árabe. Entendeu, gente? Só que Osman estava nem vivo nessa época. Então eles só imaginaram esse nome, assim colocaram como o nome do país. Como aconteceu com a Pérsia, que foi de Irã. Só um nome imaginário mesmo, eu acho. Já mesmo assim que os russos recrutaram e ficando rico, depois treinado, estava muito fraco, apenas com 20 mil soldados por causa da guerra, e também recrutou, que dava 10 mil e para 20 mil magicamente. Só que mesmo assim é pouco. Comparado com a Bulgária, com 50 mil soldados, o Império Otomano com 30 mil soldados, além da Pérsia com 40 mil soldados. Assim deixando a Rússia fraquinha. E por causa disso, que a Rússia estava muito fraca,
apenas por 20.000 soldados, já que os Império Russo estava focado em se expandir, as colônias também queriam se expandir também. Assim acontecendo uma guerra de independência na Livônia. Ah, não tem Livônia no jogo. Então é Letônia. Então aconteceu uma guerra na Livônia, onde eles ficaram independentes. Porque essa guerra, isso daqui, eles não tinham tempo de reconquistar isso daqui. Porque eles ganhariam mesmo assim. Por causa de seus aliados. Como a Suécia e outros. E a Estônia. Então, já que eles queriam apoiar os rebeldes da Rússia, também daria independência para outros estados, como por exemplo a Lituânia. Assim, recebendo uma independência. Depois disso, a Finlândia queria ficar independente também. Assim aconteceu uma guerra de independência da Finlândia, porque só tinha guerra no mundo. Assim, depois que ela ficar independente, ela ficaria neutra. Assim, cercando essas regiões aqui, como todo mundo faz, e também anexando isso daqui, pegando várias regiões aqui e ficando independente. Ficando assim, o país mais seguro do mundo. Daí até 550. E já que a Rússia estava mudando de presidente já tá há 4 anos, eu não vou falar o presidente não, galera. Não? E também aconteceu uma revolta aqui na Bielorrússia, que aquela Rússia ali não era tão boa assim, ela é expansionista. Ela tem mente de imperial, mas não queriam voltar ao império de novo, porque já dominaram o mundo como império. Já viraram um saco império. Então assim viraram uma república. E a Bielorrússia é o contrário, não tem história não. Então assim, a Bielorrússia, com a permissão do Império Russo, ficou independente. Assim, virando um parceiro econômico da Rússia. Mas mesmo assim, outros russos aqui na Bielorrússia não gostaram disso. E também queriam que a Ucrânia seja independente também. Assim, aconteceu a Revolução de Kiev de novo. Assim, os ucranianos ficaram independentes, ficando assim o território ucraniano. Aproveitando os outros estados, a Geórgia, o Azerbaijão e também a Armênia declararam guerra ao Império Russo, assim ganhando. No Tratado de Aloboksky, o tratado fez isso assim. A Geórgia ficaria com esses territórios, por causa que ela tinha muitas províncias. A Armênia ficaria com isso e o Azerbaijão ficaria com isso. Só que a Geórgia queria se expandir, o Azerbaijão também e também a Armênia. Assim aconteceu uma guerra para definir as fronteiras. A primeira coisa que a Geórgia vai fazer não é militarizar a capital, e sim isso daqui. Assim, ganhando vantagem. O Azerbaijão aproveitando que a Armênia estava caindo para pegar. Assim, a Armênia foi anexada. E daqui atacou Gyumri e Tel Aviv, porque eles recrutaram muito os azerbaijaneses, mas não treinaram para não gastar muito dinheiro. Por causa disso, os georgianos avançaram um pouquinho de território. Assim, chegando na capital da Geórgia, fazendo se renderem. Assim, o Azerbaijão ganhando a guerra. Assim, o Azerbaijão anexando os três. Com a capital mudada daqui para Baku, que era uma cidade que tinha muita água e também era bem pequena para alguém atacar. E a última revolta aqui contra o Império Russo vai ser aqui no Quirguistão.
que começou aqui no Tajiquistão. Que os kirguistonienses queriam ficar independentes. E eles queriam ocupar a Ásia Central. Só que não aconteceu. Porque surgiu o Cazaquistão. Assim, esses estados recusaram que o Kirguistão anexasse tudo. Então, o Cazaquistão já recrutou muito e anexou muitas regiões. O Uzbequistão recrutou pouco porque aqui tinha poucos recursos naturais. Poucos. Só que aqui no Turcomenistão tem muitos. Então, assim, se expandindo muito. O Tajiquistão surgiu logo depois, virando o mais antigo a ficar independente da América Central. Ou, quer dizer, mais novo. Assim se fica independente aqui. E também invade esses estados com seu grande exército. Quase anexando o Turcomenistão, mas com a ajuda dos outros consegue recuar. Assim virando o Império do Tajiquistão, porque estava se expandindo muito. Só que com a falha deles, por causa dos outros, né, que estavam também ficando independentes, ele falha. Assim o Tajiquistão fica independente, só que muito fraco e muito pequeno. Mas com a pobreza, tudo ficou bem, porque ele ficou mais rico por causa da manutenção militar, que é muito pouca. No Tratado de Paz, os Cazaquistão pegam muito território, como o Cazaquistão fez, pegando todo o norte não sei, que vocês já sabem. O Uzbequistão pega essa região aqui do Kirguistão, que estava se expandindo muito, dando uma lição nele. O Tajiquistão fica pequeno, como planejado, e o Turcomenistão pega essa região, ficando assim a América Central. Eu acho que tá errado aqui também. O Império Russo estava perdendo tanta província lá em 550 que ficou neutro. Assim, ficando assim para sempre. Assim, a Rússia fica neutra. Assim ficando. Já que o vídeo já tá quase 1 hora, a história da Rússia já ficou neutra, bora mostrar outros detalhes. A Bielorrússia já anexou aquela região por causa de seu povo. A Polônia tentou ficar independente e também ela ganhou a guerra, ficando assim independente dos outros. Também aconteceu a guerra entre Ucrânia e a Bulgária, que já a Bulgária perdeu 2 guerras. Não, guerra com Bielorrússia não. Mas ela ganha, a Ucrânia ganha. E também aconteceu uma guerra entre Moldávia e Ucrânia, onde a Ucrânia perde miseravelmente. Onde ela cede todo esse sul aqui da Ucrânia, além daquela região que ela conquistou, deixando eles muito tristes. E aqui também, onde os turcos, sem os persas perceberem, anexaram essas regiões, mas os persas perceberam, mas perdeu mais ainda. Assim, ficando assim o mapa. E o futuro, 2024, vai ficar no mesmo jeito. E aí, gente, espero que tenha gostado.
se eu fizer uma parte 2, aí o Império Russo, em um momento, vai deixar de ser neutro e vai anexar tudo. Então eu posso fazer uma parte 2. Mas eu acredito que não. Espero que tenha gostado, porque está quase 1 hora de vídeo. Então, tchau. 54 minutos de vídeo, quase 1 hora e 45 segundos. Tchau.